Olá, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o artigo 76 ao terceiro parágrafo do artigo 83 da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964, o Estatuto da Terra. Essa disciplina é a disciplina Legislação Agrária e Ambiental, ministrada pelo professor Rafael Norberto Aquino, e eu sou a Luana. Falando sobre da produção e distribuição de sementes e mudas, seção 2, o artigo 76 fala que os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, deverão expandir suas atividades no setor de produção e distribuição de material de plantio, inclusive o básico, de modo a atender tanto os parceleiros como os agricultores em geral. No parágrafo único, a produção e distribuição de sementes e mudas, inclusive de novas variedades, poderão também ser feitas por organizações particulares, dentro do sistema de certificação de material de plantio, sob a fiscalização, controle e amparo do poder público. Então, o produtor ele pode escolher uma empresa que faça a produção de mudas e venda de sementes, uma empresa privada, só que essa empresa ela tem que estar adequada às certificações e às fiscalizações do poder público. Da criação, venda, distribuição de reprodutores e o uso da inseminação artificial, seção 3, no artigo 77 fala que a melhoria dos rebanhos e plantéis será feita através de criação, venda de reprodutores e uso da inseminação artificial, devendo os órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, ampliar para esse fim a sua rede de postos especializados. No parágrafo único, diz que a criação de reprodutores e o emprego de inseminação artificial poderão ser feitos por entidades privadas sob fiscalização, controle e amparo do poder público. É o mesmo caso da produção de mudas e a venda de sementes. O produtor ele pode escolher, ele pode comprar esses reprodutores, ele pode contratar uma empresa de inseminação artificial, uma empresa privada, só que essa empresa ela tem que estar de acordo com as fiscalizações do poder público. Da mecanização agrícola, seção 4. No artigo 78, os planos de mecanização agrícola elaborados pelos órgãos referidos no artigo 73, parágrafo 2º, a linha B, levarão em conta o mercado de mão de obra regional, as necessidades de preparação e capacitação pessoal para a utilização e manutenção dessas máquinas. Então, no parágrafo 1º, esses planos serão dimensionados em função do grau de produtividade que se pretende alcançar em cada uma dessas áreas geoeconômicas do país e deverão ser condicionados ao nível tecnológico já existente e à composição da força de trabalho ocorrente. Parágrafo 2º. Nos mesmos planos poderão ser incluídos serviços adequados de manutenção e de orientação técnica para o uso econômico dessas máquinas e implementos, os quais, sempre que possível, deverão ser realizados por entidades privadas especializadas nessas manutenções e orientações técnicas. Do cooperativismo, seção 5. O artigo 79 fala que a Cooperativa Integral de Reforma Agrária, CIRA, contará com a contribuição financeira do poder público, através do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, durante o período de implantação dos respectivos projetos. Então, a Cooperativa Integral, ela vai receber uma ajuda financeira do poder público durante esse período de implantação desses projetos. No parágrafo 1º, a contribuição financeira
referida nesse artigo será feita de acordo com o vulto do empreendimento. A possibilidade de obtenção de crédito, empréstimo ou financiamento externo e outras facilidades. Então, pode ocorrer que tenha uma possibilidade de empréstimo, de custeio desses projetos. Parágrafo 2º. A cooperativa integral da reforma agrária terá um delegado que será indicado pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, integrante do Conselho de Administração, sem direito a voto. Ele vai ter a função de prestar assistência técnico-administrativa à diretoria e também de orientar e fiscalizar a aplicação de recursos que o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária tiver destinado à entidade cooperativa. Então, esse delegado ele ficará responsável por fazer essa orientação, a fiscalização, se esses recursos estão sendo aplicados de acordo com a entidade da cooperativa. Parágrafo 3º. As cooperativas assim constituídas será permitida a contratação de gerentes não cooperados na forma da lei. Depois que as cooperativas elas forem constituídas, começarão as contratações dos gerentes. No parágrafo 4º, a participação direta do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária na constituição, instalação e desenvolvimento da Cooperativa Integral de Reforma Agrária, quando constituir contribuição financeira, será feita com os recursos do Fundo Nacional de Reforma Agrária, na forma de investimentos sem recuperação direta, considerada a finalidade social e econômica desses investimentos. Quando se tratar de assistência creditícia, tal participação será feita por intermédio do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, de acordo com as normas traçadas pela entidade coordenadora do crédito rural. Parágrafo 5º. A contribuição do Estado será feita pela Cooperativa Integral de Reforma Agrária, levada à conta de um fundo de implantação da própria cooperativa. Parágrafo 6º. Quando o empreendimento resultante do projeto de reforma agrária tiver condições de vida autônoma, sua emancipação será declarada pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, cessando assim as funções do delegado de que trata o parágrafo 2º, que é de fiscalização, de orientação, que é as funções desse delegado, desse artigo. E assim incorporando-se ao patrimônio da cooperativa o fundo requerido no parágrafo anterior. Parágrafo 7º. O Estatuto da Cooperativa Integral de Reforma Agrária, ele deverá determinar a incorporação ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo do remanescente patrimonial, no caso de dissolução de sociedade. No parágrafo 8º, além da sua designação qualitativa, a Cooperativa Integral de Reforma Agrária adotará a denominação que o respectivo estatuto estabelecer. Já no parágrafo 9º, as cooperativas já existentes nas áreas prioritárias poderão transformar-se em cooperativas integradas de reforma agrária, a critério do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. No parágrafo 10º, o disposto nessa seção aplica-se no que couber às demais cooperativas, inclusive aquelas destinadas a atividades extrativas. Deverá promover a expansão do sistema cooperativista, prestando, quando necessário, assistência técnica, financeira e comercial às cooperativas, visando sempre a capacidade e o treinamento dos cooperados, sempre para garantir a implantação de serviços administrativos técnicos
comerciais e industriais. Falando agora da assistência financeira e creditícia. O seu trabalho e de sua família, o trabalhador rural terá direito a um empréstimo correspondente ao valor do salário mínimo anual da sua região, pelo Fundo Nacional de Reforma Agrária, tendo prazo de 20 anos ao juro de 6% ao ano. Então, o trabalhador rural dessa terra receberá esse salário mínimo do Fundo Nacional de Reforma Agrária, e ele terá um prazo de ano e um juros de 6% ao ano. Parágrafo único. Poderão acumular o empréstimo de que trata desse artigo 2 ou mais trabalhadores rurais que se entenderem para aquisição de propriedade de área superior a que estabelece o número 2 do artigo 4º dessa lei, sob administração comum ou forma cooperativa. Artigo 82. Nas áreas prioritárias de reforma agrária, a assistência creditícia aos parceleiros e demais cooperados será prestada preferencialmente através das cooperativas. Parágrafo único. Nas demais regiões, sempre que possível, far-se-á o mesmo com referência aos pequenos e médios proprietários. Artigo 83. No parágrafo 1º, a Coordenação Nacional de Crédito Rural fixará as normas do contrato padrão de financiamento que permita assegurar proteção ao agricultor, desde a fase do preparo da terra até a venda das suas safras, ou a entrega das mesmas à cooperativa para comercialização ou industrialização. Então, o crédito rural, ele assegura que o agricultor ele tenha segurança na hora de fazer o plantio, na hora de colher a sua safra. Então, por isso que ele faz esse financiamento de proteção para o agricultor. No parágrafo 2º, o mesmo organismo deverá prover a forma de desconto de títulos oriundos de operações de financiamento a agricultores ou de venda de produtos, máquinas, implementos e utilidades agrícolas necessários ao custeio de safras, construção de benfeitorias e melhoramentos fundiários. Então, o crédito rural ele tem que fazer um desconto para esses produtores na hora de adquirirem esses implementos, essas máquinas, esses produtos na hora de trabalhar em cima da terra adquirida. Já no parágrafo 3º, a Superintendência da Moeda e do Crédito poderá determinar que os depósitos compulsórios dos bancos particulares, à sua ordem, sejam deduzidas as quantias a serem utilizadas em operações de crédito rural, na forma por ela regulamentada. Então, por hoje é só. Obrigada pela atenção.